Olá, galerinha do mal! Aqui é a Cakaiju e, como prometido, estamos de volta com mais um Cakaiju Analisa. Se você curte esse quadro, já deixa um comentário para eu saber e aproveita para me indicar uma obra que você quer muito ver por aqui. Hoje é dia de analisar um dos meus favoritos de todos os tempos, Cavaleiros do Zodíaco, a saga das 12 casas. E prepara a armadura e vamos pro vídeo! Os Cavaleiros do Zodíaco não são apenas personagens de um anime japonês. Eles são a representação moderna de uma tradição antiga, a jornada do herói. A estrutura narrativa da saga das 12 casas é a repetição de um padrão que atravessa milênios de história humana. Jung chamou de arquétipos do inconsciente coletivo. Joseph Campbell deu o nome de jornada do herói. Mas em Seiya e seus companheiros há mais do que teoria. Há uma busca por transcendência, não apenas simbólica, mas concreta. Cada casa vencida é um degrau na ascensão da alma humana. No mundo contemporâneo, onde tudo é horizontal, vulgar e descartável, a verticalidade espiritual desses personagens é um grito contra a mediocridade. Eles sobem, eles sofrem, eles persistem, eles não reclamam. E cada degrau é uma dor, mas também é uma lapidação. Julius Evola dizia que o verdadeiro herói é aquele que permanece em pé entre as ruínas. E é exatamente isso que os cavaleiros nos ensinam. Permanecer em pé mesmo quando o corpo não aguenta mais. Esses jovens lutadores representam o que se perdeu no mundo moderno. A honra, a coragem, a fraternidade. Eles não agem por vaidade. Eles agem por algo maior do que eles mesmos. E a modernidade zomba disso, chamando de idealismo bobo. Mas Roger Scruton nos lembra que a alma humana precisa do sublime e o sublime exige sacrifício. E sim, eles falam alto, com a alma. Não fazem discursos vazios, eles gritam verdades eternas. Como disse Shiryu diante de tantas quedas, mesmo que meus 5 sentidos sejam destruídos, mesmo que meus braços sejam arrancados, eu ainda lutarei por Athena. Isso não é apenas força física, isso é consciência moral, é clareza de dever, é a negação absoluta da rendição. Seiya não quer fama, Shiryu não quer aplausos, Yoga, Shun, Ikki não querem aceitação. Eles querem salvar Saori. Só isso. E isso é tudo. Quando tudo no mundo diz, faça o que te faz feliz, eles fazem o que é certo, mesmo que doa. Isso é uma lição moral. Isso é uma afirmação de vida contra o niilismo. A primeira casa vencida não é a de Ares. É a covardia dentro de si. E ao longo da jornada, o herói vai sendo esmagado para ser reconstruído. Cada golpe recebido, cada osso quebrado, cada gota de sangue é um lembrete. A glória não é para quem evita a dor, mas para quem a atravessa com propósito. A saga das 12 casas é em si uma metáfora da ascensão da alma pela escada da ordem. Cada cavaleiro de ouro representa não apenas um obstáculo, mas uma virtude ou vício com o qual o herói deve lidar. Não há caos na estrutura do santuário. Há hierarquia, há sentido, há posição. E a travessia só é possível porque há uma ordem a ser superada, passo a passo. Edmund Burke dizia: a ordem é o primeiro requisito da liberdade. E cavaleiros entendem isso melhor do que muito filósofo moderno. A sociedade atual ensinou a desprezar hierarquias, como se toda forma de autoridade fosse opressão.
Mas há uma diferença brutal entre opressão e estrutura. A hierarquia do santuário não sufoca, ela seleciona, ela testa, ela forma. O verdadeiro mérito só pode ser provado de uma estrutura ordenada. A ausência da hierarquia é a tirania do caos. Cada casa é um espelho. Mu de Ares representa a paciência e o equilíbrio. Aldebaran, a força sem vaidade. Saga, a dualidade entre o bem e o mal dentro do próprio espírito. Essas figuras não estão ali por acaso. São arquétipos de batalha interna. Platão falava da alma dividida entre razão, emoção e desejo. E a jornada pelas 12 casas, em essência, é essa travessia interna, um ordenamento da própria alma. No mundo moderno, a ideia de superar um mestre foi trocada pela ideia de destruir o mestre. Mas o cavaleiro nunca desrespeita a estrutura que desafia. Ele não destrói o santuário, ele o purifica, porque o erro não está na hierarquia. O erro está quando quem ocupa o topo traz sua missão. E é por isso que a maior corrupção não vem dos cavaleiros de bronze, mas do próprio coração do santuário, justamente de quem deveria ser o mais puro. O mal a ser vencido não é o externo, é o uso da autoridade sem espírito. Porque quando a ordem se afasta da virtude, isso se transforma em idolatria. A estrutura das 12 casas nos ensina que toda verdadeira ascensão é vertical, porque ela exige esforço, obediência à ordem, mas também discernimento para saber quando essa ordem foi pervertida. O cavaleiro ideal não é o rebelde anárquico, é o justo que reconhece a ordem, mas a confronta quando ela traz seu propósito original. A travessia das 12 casas não é uma batalha contra inimigos externos, é uma guerra de espelhos. Cada cavaleiro de ouro é um reflexo distorcido, ampliado ou desafiador de quem o enfrenta. Não há sorte no sorteio, há coerência espiritual. Cada bronze enfrenta naquela casa a lição que mais precisa aprender, ou a ferida que mais precisa cicatrizar. Mu não entra em combate, ele restaura, prepara e guia. Ele é o primeiro guardião porque representa a sabedoria silenciosa e o domínio da técnica. Ele é considerado o mestre artesão que dá forma ao que está quebrado. E antes de lutar, é preciso reconhecer que se está ferido. E Mu prepara os cavaleiros de bronze para o sacrifício, como Virgílio conduzindo Dante ao inferno. Aldebaran representa a força bruta, sem arrogância, o poder sereno. E Seiya, impulsivo, enfrenta alguém que poderia esmagá-lo em segundos, mas que escolhe não fazer isso. É uma lição de humildade, porque a força real não é a violência, é a contenção. E Seiya aprende que coragem não é bater mais forte, mas é resistir e se levantar com honra. O mais desonrado entre os dourados, o Máscara da Morte, representa o cinismo, o desprezo pela vida e a corrupção da função sagrada. Shiryu é o mais honrado dos Cavaleiros de Bronze. Seu confronto é moral e espiritual. Ele olha para o abismo e o abismo olha de volta. E mesmo assim, ele escolhe não se contaminar. Aqui, o cavaleiro aprende que nem toda autoridade é justa e que às vezes é preciso confrontá-la com pureza. A Ioria é o reflexo do Seiya, só que mais maduro. A lealdade, a honra e o espírito que luta por Athena, mas que ainda não entendeu o tamanho da responsabilidade. A Ioria testa a convicção de Seiya e quando reconhece a verdade nele, recua. A luta aqui é um batismo,
é a força validando a causa. O mais espiritual entre os dourados, Shaka, representa o conhecimento absoluto, mas também o orgulho espiritual. Ikki é instinto, é caos que encontrou propósito. O embate é entre o racional elevado demais e o irracional que encontrou transcendência. Ikki vence porque aceita a dor sem fugir. E Shaka entende que o sofrimento pode ensinar mais do que 1000 sutras. Viktor Frankl dizia: o sofrimento deixa de ser sofrimento no momento em que encontra um sentido. Doku não luta nas 12 casas, mas é o mentor de Shiryu e representa a sabedoria ancestral, a tradição viva. Ele é o tempo condensado em um mestre ancião, e suas 12 armas simbolizam o julgamento equilibrado. Ele é o conservador clássico, aquele que guarda o fogo da sabedoria para que os jovens não se queimem na ignorância. E como dizia Edmund Burke, a sociedade é um contrato entre os mortos, os vivos e os que ainda nascerão. E Doku é esse elo. Milo é o juiz. Seu golpe, a agulha escarlate, funciona como uma aprovação ritualística, onde cada ferida é uma pergunta. Você é digno ou não? E a luta é um tribunal. Yoga, sempre movido por sentimento, precisa provar que há valor no sacrifício emocional. E Milo reconhece isso. Aqui, a luta é uma validação moral e o reconhecimento de que o amor não é fraqueza, é força, com direção, e que até quem está perdido pode ser resgatado. Afrodite é vaidade e aparência, uma beleza superficial que encobre um vazio moral. Shun, por outro lado, é a beleza que vem do amor e da compaixão. É o feminino redentor dentro do masculino combativo. Ao enfrentá-lo, Shun mostra que a beleza verdadeira nunca é estéril. Ela é fértil, moral, viva e mostra que uma moral perfeita exige o equilíbrio. Ele não vence por força, mas por luz. Camus representa o desapego emocional como forma de sabedoria, mas em excesso isso só se torna frieza. Yoga é sentimental, ligado à figura da mãe. A luta é entre o calor da emoção e o gelo da razão. E o que Yoga aprende é que o coração não deve ser arrancado para ser forte. Ele deve ser educado. Isso é basicamente o estoicismo contra o niilismo. Shura é o cavaleiro do dever extremo, aquele que acredita que a justiça está em obedecer e não em questionar. Ele representa o fanático que mata em nome de uma causa, mesmo que ela tenha sido corrompida. E Shiryu, ao enfrentá-lo, carrega o oposto, o sentido da honra consciente, aquele que não serve à autoridade cega, mas ao princípio superior, o da justiça. A luta entre os dois é brutal e belíssima, e Shiryu entrega sua vida, mas ele vence porque carrega a verdade. Aiolos é o cavaleiro ausente, mas presente como inspiração invisível. Ele não enfrenta Seiya, ele o guia. A armadura de Sagitário é o símbolo do herói ideal, nobre, protetor, sacrificial. E Seiya veste essa armadura quando já aprendeu o suficiente para merecê-la. Aiolos é o pai simbólico, aquele que protege mesmo depois da morte. É a figura da tradição. Não está mais aqui, mas vive em nós. Saga é um homem dividido, o guardião traidor, o sagrado corrompido. É a dualidade absoluta. Ele é o clérigo que se perdeu.
A luta contra ele não é apenas uma batalha, é o clímax moral da saga. É o momento em que tudo precisa ser restaurado. Se há algo que Cavaleiros do Zodíaco ensina com clareza, é que ser homem não é apenas lutar, é sofrer, resistir e se doar até o limite da própria alma. A masculinidade real, ela é crua, heróica, muitas vezes silenciosa, outras vezes gritante, mas sempre disposta a se doar por algo que transcende o ego. Cada cavaleiro de bronze carrega um trauma. Nenhum deles teve uma infância feliz. Eles foram jogados no mundo sem afeto, sem estrutura, sem garantia. Isso os fragiliza? Não, isso os forja. E é exatamente isso que vemos. Homens que aprendem a transformar a dor em um propósito. A saga das 12 casas, nesse sentido, é um ode à masculinidade clássica. Não aquela do poder bruto, mas a do sacrifício voluntário pelo bem. Eles não querem glória, eles não têm público e muitas vezes nem têm certeza se vão vencer. Mas vão, porque sabem que não existe honra sem dor e não existe vitória sem renúncia. A cultura moderna, infantilizada, narcisista e alérgica ao sofrimento, jamais compreenderia o que leva um homem a caminhar sangrando por cada degrau de uma escadaria que talvez o leve à morte. Mas nós compreendemos, nós sentimos, e é por isso que Cavaleiros do Zodíaco permanece vivo, porque nele há homens de verdade, que não pedem desculpas por serem fortes e que sabem que a alma deles vale mais que o corpo. A saga das 12 casas não é sobre atravessar templos, é sobre atravessar a si mesmo e sair do outro lado, não intacto, mas melhor. Cavaleiros do Zodíaco é construído sobre uma palavra que se repete como um mantra: cosmo. Mas ele não é um termo aleatório. Ele é carregado de significados milenares. Em grego antigo, cosmos não é apenas um universo físico. É ordem, harmonia, estrutura espiritual. E aquele que desperta o cosmo dentro de si não está apenas liberando poder. Está alinhando sua alma à ordem profunda das coisas. Em tempos de relativismo, onde tudo é ponto de vista, a ideia de um cosmo ordenado é revolucionária. Cavaleiros propõem que o universo tenha regras morais e que viver bem é se colocar em sintonia com elas. Como dizia Cícero, a verdadeira lei é a razão reta de acordo com a natureza difundida em todos os seres. O cosmo é essa lei. E acendê-lo dentro de si é a forma mais alta de liberdade. A falsa liberdade moderna é feita de negação. Negar limites, negar hierarquia, negar qualquer peso. É um grito vazio. Em contraste, os cavaleiros são livres porque escolhem se submeter a algo maior do que eles. Escolhem servir a Atena. Escolhem lutar pela justiça. E nessa escolha voluntária encontram uma liberdade muito mais profunda do que qualquer outro impulso momentâneo. Roger Scruton explicava que a verdadeira liberdade exige fronteiras. Um rio só corre porque tem margens. Uma alma só desce porque aceita estrutura. Cavaleiros do Zodíaco entende isso de forma visceral. O cosmo só desperta quando a entrega total. E a entrega exige ordem. Mas há também o destino, a ideia de que já está tudo traçado. E os cavaleiros rejeitam isso. Não por arrogância, mas por consciência. Quando enfrentam inimigos que parecem invencíveis, ou quando são dados como mortos, eles gritam: enquanto houver um pingo de sangue em meu corpo, eu não desistirei. E é a recusa do fatalismo. É a afirmação de que o espírito humano é maior que a sentença imposta a ele.
A luta dos cavaleiros não é contra o destino, é pela responsabilidade. Eles não querem saber se vão morrer. Querem saber se farão o que é certo até o fim. E é aí que o cosmo desperta, não como arma, mas como centelha daquilo que nos faz humano. A vontade de escolher o bem, mesmo sem garantias, mesmo em silêncio, mesmo com medo. Em um universo repleto de batalhas, explosões e sacrifícios, a figura de Saori, a própria reencarnação da deusa Atena, parece à primeira vista passiva. Mas essa é uma leitura rasa. Saori não é uma guerreira com punhos, ela é uma guerreira com alma. Ela representa aquilo que a cultura moderna tenta apagar. A força silenciosa do feminino como fonte de proteção, sentido e transcendência. Ela não é uma personagem empoderada para se equiparar a um homem. Ela não precisa disso. Ela não luta com os braços. Ela luta com a fé, com a presença, com o magnetismo moral. Os cavaleiros sangram por ela porque ela é a causa justa, não uma líder autoritária. Ela não grita ordens, ela inspira lealdade. E essa é a verdadeira essência da liderança feminina. Não é mandar, é fazer com que o outro deseje proteger. Edith Stein, filósofa e uma santa moderna, escreveu que a mulher tem uma vocação especial para o cuidado da alma. Saori é exatamente isso, o centro espiritual da narrativa, a guardiã do sentido. Ela não se iguala aos homens nas armas, ela os eleva pelo exemplo. Em tempos de empoderamento superficial e vazio, Saori é a lembrança de que o feminino não precisa gritar para ser essencial. O amor que os cavaleiros têm por ela não é romântico, é sagrado. É o amor do filho pela mãe espiritual. Ela é Atena, deusa da sabedoria, mas também da guerra justa, não da destruição, mas da proteção. Saori é necessária, não por fragilidade, mas por propósito. Quando ela se ajoelha diante do mestre do santuário para tentar evitar o sacrifício de seus cavaleiros, não há submissão ali. Há coragem espiritual. Ela se coloca em risco porque entende o peso de sua missão. Isso é maternidade simbólica. É carregar a dor dos outros, não por obrigação, mas por amor. Não há nada mais poderoso do que isso. A narrativa não infantiliza o feminino, tampouco o masculiniza. Ela o reconhece como algo diferente, complementar e indispensável. Saori não está ali para vencer lutas físicas, mas para lembrar que todas as lutas só fazem sentido porque há algo puro para ser protegido. Em um tempo onde se confunde liberdade com desencaixe e igualdade com descaracterização, Cavaleiros do Zodíaco resgata algo muito maior: o feminino como ponto de equilíbrio do universo moral. E Saori não é apenas uma personagem, ela é o altar espiritual diante do qual se dobra o cosmo inteiro. Cair não é fracasso, fracasso é se entregar. Os cavaleiros caem inúmeras vezes, mas se levantam. É como diz o provérbio: o justo cai 7 vezes e se levanta 8. Não porque é imune à dor, mas porque a dor não é o fim, é o processo. Jordan Peterson escreve que a vida é sofrimento, e a única forma de enfrentá-la com dignidade é carregando o fardo com responsabilidade e verdade. Os cavaleiros carregam esse fardo. Eles não buscam atalhos, não acusam o mundo, não perguntam por que eu. Eles dizem apenas: eu vou até o fim. E vão mesmo, porque no fim, a verdadeira armadura não é de ouro. É a alma que não traiu seus princípios, mesmo quando o corpo não conseguia mais se mover. A saga das 12 casas termina. As armaduras estão quebradas.
os corpos exaustos, o santuário finalmente purificado. Mas o que permanece? Permanece a lembrança de que a força não está no punho, mas na convicção, que a beleza não está na aparência, mas na virtude, que a verdadeira vitória não é derrotar o outro, é não trair a si mesmo, mesmo sangrando no chão. Cavaleiros do Zodíaco não é só um anime clássico, é uma declaração de fé no espírito humano, num tempo onde tudo pode ser relativizado, zombado ou desconstruído. Essa obra se mantém erguida como um templo, sólida, vertical, transcendental, assim como o santuário e as 12 casas. Se você chegou até aqui, talvez seu cosmo também tenha tremido. E se isso aconteceu, então essa obra cumpriu sua missão, porque o cosmo nunca se esvai. Ele apenas espera ser despertado novamente. Se você é fã de Cavaleiros do Zodíaco, deixe seu like e comenta aqui embaixo. E se quiser apresentar para alguém que nunca deu uma chance para Cavaleiros, manda esse vídeo. Tentei deixar o mais livre de spoilers possível para facilitar. E se eu não te fiz pensar, pelo menos te irritei. Kaiju